Me perdi nas contas. 53. 53. Porque a gente deu uma pausa pós-Copa, né? Tem que ter aquele intervalo. Natal. Muito peru, Robert. Muito peru. Quantos peru foram em ti? Foi só um. Entendi. Hoje teve Boxing Day, né? Teve, né? Essa tradição que vem aí da Inglaterra, desde a época do boxe, né? Que vem esse nome. Eu E agora adoro, vem com a Premier inclusive. League. Eu adoro, inclusive. E eles fazem, geralmente, a rodada inteira no dia 26, só que por conta da Copa, né? Você tem um desgaste dos jogadores, eles dividiram, vai ter jogo amanhã também. Mas hoje tiveram 6 jogos. Muito jogo e muito gol. É muito gol como de costume, né? Boxing Sim. Day normalmente tem média de 2,53 gols por jogo. Mas hoje a gente teve 5 jogos em que pelo menos uma das equipes marcou 3 gols. É. Então foi muito gol, cara. Muito gol. E aí, a gente teve o primeiro jogo da rodada, eu vi, que foi Brentford e Tottenham Hotspur. Sim. E eu fico com aquela sensação do Tottenham que eu acho que ela vai ser eterna. Que é o Tottenham sendo Tottenham? Não, é que ele joga bem, mas parece que poderia dar mais. Isso é um pouco melhor que o Tottenham, porque o Tottenham Mas ele só joga promete bem muito a e partir, morre da na segunda, beira, a partir da segunda rodada. A partir do segundo tempo, perdão. Sim, não, é porque o Tottenham ele tem esse mal, que é, ele acha que ele é um time grande. E você que vê a gente olhando pro lado, é porque como a gente grava aqui na loja, hoje é dia de movimento, é semana de Natal, né? Às vezes as pessoas batem na porta, querem moer. Perturbam, é mesmo com a plaquinha virada pro fechado. Mas as pessoas não leem. É tipo tu postar no Instagram que tu bota horário, data, tudo mais, e a pessoa vai no comentário, onde é? Quando é? Que horas é? Então a gente sabe Onde disso. fica? Exatamente. Como comer? Mas assim, o Boxing Day traz um pouco da memória da Copa do Mundo, porque o pós-Copa do Mundo é muito triste, né? É bem triste. E a gente fica lembrando aqueles jogos bons, ainda mais que tem uma Principalmente final que a ali. gente saiu pra Croácia. Alguém lembrou disso no Natal e eu fiquei puto automaticamente, cara. Mas enfim, 4 minutos, né? Mas o Boxing Day foi bom, assim, o Tottenham, ele tem esse mal e eu acho que tem uma questão de mentalidade. E eu vou te falar, Danilo, se tu concorda um pouco com essa analogia, que assim, o Flamengo, por exemplo, por muito tempo... Tu é clubista. Só fala do Flamengo. Eu sou clubista, então também. Mas o Flamengo, por muito tempo, ele só se dava mal na Libertadores porque parece que o Flamengo entrava pra não passar vergonha. Ele não entrava pra ganhar. Ele tinha uma estigma ruim, né, na Libertadores, na verdade. Tinha. Não tinha estigma de um time copeiro, de um time que tinha tradição na Libertadores, em campeonatos internacionais principalmente. Então, assim, a gente percebia que os jogadores chegavam na hora da decisão na Libertadores, tremiam, sentiam os jogos, né? E aí, assim, eu acho que ao longo do tempo, com os jogadores que foram sendo contratados, o Flamengo começou trazendo jogadores muito experientes, que já sofreu pressão muito grande, né? O caso de Diego Ribas, Diego Alves. E tem a questão máxima do Jorge Jesus, que eu acho que isso vem para técnicos, que é quando você traz alguém de fora da cultura. Que é alguém que não tá com certos vícios. Porque o treinador brasileiro, ele vive a nossa realidade. Então ele assumindo qualquer time brasileiro, ele vai trazer os vícios que aquele time tem. Então quando você traz um cara de fora, e na Premier League já não tem tanto isso. Eu acho que a Premier League precisa de uma revolução geral, porque o cara que vai treinar a Premier League, que é o maior campeonato do mundo em questão de alcance, de qualidade, ele conhece o que acontece. Então assim, você precisa de um técnico que mude esse posicionamento, de jogadores que estejam aptos a mudar esse tipo de comportamento, e dos donos, porque a gente sabe também que principalmente na Europa, que a maioria dos times tem dono, o dono interfere muito no clube. O Chelsea é um exemplo, né? O Chelsea, sobre a mão do Abramovich, ele tinha uma interferência gigante. Eu acho que a época mais vitoriosa do Chelsea, assim, de sequência, porque ele ganhou Champions e tal depois, foi com o Mourinho, porque o Mourinho conseguiu quebrar esse estigma do Abramovich. O Mourinho virou o dono do Chelsea no período que ele era técnico na primeira passagem. Eu lembro que a gente usava muito o campeonato inglês como exemplo, que a gente falava assim, o técnico não é só um técnico, ele é um manager, né? Então aí dava exemplo do Alex Ferguson, dava exemplo do Arsenal, como é o nome? O Arsene Wenger. Arsene Wenger, Mourinho, né? Então, assim, o Klopp faz isso no Liverpool. O Guardiola faz isso no City, né? Agora, assim, diminuiu muito esses técnicos porque a Premier League também se tornou um campeonato que precisa de resultados dos técnicos grandes, né? Sim. A gente vê muito o Chelsea trocando de técnico, o Manchester United trocando de técnico, o Arsenal tá há 3 anos aí, o Arteta fez 3 anos hoje que ele já está na frente do Arsenal. E porque estão ele estreou... porque os 2 primeiros anos não foram bons do Arteta. E ele estreou no Boxing Day, inclusive. Sim. Hoje fez exatamente 3 anos, dia 26 de dezembro. E aí o Tottenham muda muito de técnico, né? Então, assim, o Everton muda muito de técnico. Mas, assim, a gente vê os times menores segurando por muito tempo o técnico também, né? David Moyes foi muito tempo que eu lembro A gente dele. tá falando do Brighton, né? Que o Brighton tava fazendo um bom trabalho até a saída do técnico pro Chelsea. Então, assim,
são times que valorizam de fato, né? Não é que nem aqui no Brasil que a gente... O PVC sempre joga essa estatística, que, por exemplo, na temporada que a Premier League mais demitiu técnico, tipo, na temporada inteira, do primeiro jogo ao último, foi tipo... O Brasileirão faz isso em 12 rodadas. Entendeu? Então tem isso também. Aí voltando pro jogo, né? Claro. O Brentford começou muito bem o jogo. Eu só não gosto muito dessa questão do time que abre o placar, que foi o que aconteceu com o West Ham no último jogo que a gente vai citar hoje. Abre o placar, fez 1-0, né? Com o Ian Elf, que foi uma jogada meio estranha, chute de um zagueiro, o goleiro rebateu, sobrou no pé do jogador do Brentford. Depois o Ivan Toney, numa jogada de bola aérea, desvia e ele faz o gol. Inclusive o Ivan Toney tem um caso importante que está sendo julgado por participar de apostas esportivas nos jogos em que ele participa. Isso é então, complicado. assim, ele pode pegar uma suspensão muito grande, talvez até acabar a sua carreira. Sim. Mas ainda tá em processo. E aí faz 2-0 e parece que o Tottenham não foi pro jogo no primeiro tempo, né? E quando era no segundo tempo, o Tottenham volta como o Tottenham, né? Sim. O Tottenham tem grandes jogadores. O Tottenham, ele se tornou um do Big Six, né, da Inglaterra. Então ele tem esse investimento, tem jogadores, tem técnico pra isso. Por exemplo, tem o Lenglet, Lohri não jogou hoje, né? Por conta da final da Copa do Mundo. Com certeza. Romero também não jogou hoje por conta disso. Aí tem Harry Kane, Son, Kulusevski, Roy Bjerg. Richarlison tá lesionado, Richarlison né? tá lesionado. Então, assim, ele tem um elenco muito bom pra fazer, para dar mais para a Premier League e pro campeonato. Sim. Mas ele, antes do recesso da Copa do Mundo, já vinha nesse embalo de recuperação. Mas hoje, como saiu perdendo de 2-0 pro Brentford, não conseguiu ir atrás da vitória, mas ainda conseguiu o empate com o gol do Harry Kane, depois do Roy Bjerg. E dá uma tropeçada, assim, porque o Brentford, acredito que, por mais que esteja bem na competição, ele é um time que os grandes que jogam na parte de cima da tabela precisam ganhar, né? Inclusive o Brentford tá em 10º lugar. Sim. E o E Tottenham aí- é terceiro, né? Tottenham foi pra 3ª ou 4ª colocação, ficou na 4ª colocação. Na quarta. E aí, esse jogo eu não vi. Everton e Wolverhampton. Não vi também, devo dizer, porque é muito jogo e a gente tem que trabalhar Tinha também. que escolher. Não, na verdade a gente tinha que escolher, porque era no mesmo horário aqui que jogou Everton e Wolverhampton, Crystal Palace e Fulham, Que foi o jogão. e Newcastle e Leicester City. Então esses 3 jogos foram no mesmo horário. Eu vi Crystal Palace e Fulham, que foi um jogão. Né, o Andrés Pereira jogando muita bola Ele no tá time muito do bem, Fulham, ele tá né? muito bem no O William também jogou muito bem. Mas destaque mais uma vez no Campeonato Inglês pro Mitrovic, que deu 2 assistências e fez um gol, né? E Fechando esse 3-0. Fechando O primeiro jogo que uma equipe faz 3, como eu falei, foram 5 jogos em que uma equipe fez pelo menos 3 gols. E aí tudo sai do pé do Mitrovic nesse jogo. É engraçado como ele é referência nesse time do Fulham, que é um time que joga pra cima, não é igual a seleção dele da Sérvia, que se defende o tempo inteiro e procura ele em alguns momentos do jogo. Na Sim. Copa do Mundo, como a gente viu bastante isso. A gente até achava que na Copa do Mundo ele ia ser mais protagonista, porque tendo um cara desse que é eficiente no ataque, talvez a Sérvia abrisse mão desse papel defensivo dela, acabou não acontecendo, mas quando volta a Premier League a gente percebe que agora, principalmente que o meio de campo vai enfraquecer com a saída do Modric e tudo mais, talvez a Croácia tenha que pensar, a Sérvia tem que pensar com a mudança do jogo que você tem jogadores bons no ataque, você tem que abrir mão da sua identidade porque você tem que trabalhar com as suas melhores peças, e o Mitrovic ele é um dos grandes nomes dessa Premier League, sem dúvida alguma. O Milinkovic-Savic também, que é o meia da Sérvia, eu acho que ele tem uma vocação ofensiva também muito boa e não foi muito bem aproveitado na Copa do Mundo, né? Sim. Tanto que sai pra Suíça, né? Eu acho a Sérvia bem mais seleção que a Suíça. Aí no primeiro tempo, depois de fazer 1-0, o Mitchell é expulso do Crystal Palace, uma entrada muito forte. E aí o jogo meio que acaba, né? Sim. No segundo tempo o Fulham faz 2, depois tem mais um expulso do Crystal Palace. É porque o Crystal Palace também só gosta de jogar com um time grande. É. Ele só gosta de tirar ponto ali do Big Six quando ele joga. Liverpool, quando pega Quando ele sai ali dos primeiros 7 da tabela pra baixo, aí é franco atirador. ele não quer jogar. Exatamente. E aí tem uma trinca de meia ali muito boa, né? Eu gosto do Olise, gosto muito do Eze. Então, assim, são jogadores voluntariosos, habilidosos, então que dão trabalho do meio pra frente de fato, né? E aí, perdeu com 2 a menos na Premier League e não tem espaço. Perdeu de 3-0 pela sacolada Com certeza. de 3-0 do Fulham. E o Fulham fica numa posição muito boa na tabela. Eu acho que é ele tá suprindo o que ele achava que poderia conseguir nessa Sim. volta à Premier League, né? E ele tá em 8º.
que pro Fulham é ótimo. Né? E A gente tem o Newcastle ganhando de 3-0. com partidaça de Joelinton e Bruno Guimarães. E o Newcastle que tá em segundo ou terceiro do campeonato? O Newcastle só perdeu uma partida no campeonato. E eu vou já confirmar aqui. Ele... Mas o Newcastle tá numa é posição... o vice-líder, né? O vice-líder passou o Manchester City. O Mas o Manchester City Manchester joga joga amanhã, amanhã, né, no caso. Mas assim, o Newcastle, a gente falou, ele tinha todo o prognóstico de um time comprado por bilionário que ia quebrar a cara, mas o investimento feito no Newcastle é um investimento a longo prazo e que já tá dando frutos agora. Né? Não foi aquele time que o Manchester City, quando foi comprado pelo MSI, né, aquele mesmo que investiu no Corinthians em 2005, o Kia, que é, vamos encher esse time de estrela e vendo o que vai dar, e o Manchester City afundou. O Newcastle começou investindo em peças ali de mediano pra bom, que precisava, por exemplo, e ele técnico, resolveu né? a lateral direita, trouxe o Trippier naquele primeiro momento, né? Aí eu trouxe um zagueiro que eu tô tentando lembrar quem é, mas não vou lembrar. Contratou o goleiro pra essa temporada, né? Que é o Pope. É o Pope? Tira essa dúvida, né? E aí ele reencontrou o Joelinton numa posição diferente, né? Porque o Joelinton normalmente é atacante. Então, é ele mesmo, Pope. E aí ele trouxe o Bultmann também nessa temporada, que é um jogador que se destacou muito no campeonato francês. Então ele vai trazendo jogadores, e não são jogadores muito badalados, são jogadores que têm um potencial, né? Então Ele tá querendo montar um elenco, né? Aí ele trouxe o Ishak também pra essa temporada, que é o centroavante, já que o Wood não tinha dado muito certo na temporada passada, que também tinha vindo, né, junto com o Bruno Guimarães. Mas assim, o dilema que fica agora é o seguinte: ele tá com um time que foi montado com peças assim que encaixaram. Sim. Aí o dilema é o seguinte: contrata mais jogador agora ou esse time vai até o final? Então, eu acho que esse time... Porque pode dar aquele mal-estar, né? Chegar um jogador que tem um nome maior que os jogadores que estão jogando e ter que jogar. E até ele se encaixar no elenco e sair um jogador ali que tá bem encaixado, que o time tá bem armado. Sim. Eu acho que assim, o Newcastle tem que pensar nisso, em jogadores, pra próxima temporada. Porque o Newcastle... Mas será que esse time mantém o time da Champions League pra próxima? Eu acho que ele consegue classificar direto pra Champions League. E aí, classificando direto pra Champions League, você tem que pensar em nomes grandes. E você vai vender, inevitavelmente, jogadores ali. Bruno Guimarães, por exemplo, eu não acho que vai ficar no Newcastle. Acho que ele vai sair... Depende do projeto, eu acho que se demonstra... porque dinheiro tem, né? Dinheiro pra manter ele tem. Mas eu acho que se ele pensar que ele pode conseguir peças melhores, porque o dinheiro é muito grande que foi investido no Newcastle, ele pode pensar em montar um time mais estelar pra próxima temporada, até porque o início da temporada europeia, até chegar na Champions League, na fase de grupos, demora um pouquinho. Então o time do Newcastle ele pode usar o campeonato inglês, aquelas copas, pra ir testando novas peças e seguir em frente. Eu acho que o principal pro Newcastle hoje é entender o que ele quer como taticamente, como ele quer funcionar. Eu acho que ele já entendeu. Ele joga sempre com 3 jogadores no meio campo, 3 jogadores na frente. E o Joelinton sendo esse jogador, junto com o Bruno Guimarães, mudando com o Willock. Ou o Longstaff, que chega também muito lá na frente, revezando junto com o Joelinton para essa armação de jogada. E é um jogador que tem é um time que tem meio campo leve, porque assim, se for para pensar, o Joelinton é um jogador que era centroavante, paradão, pivô. Sim. Ele recua para jogar como um terceiro homem de meio campo. Hoje ele jogou mais aberto pela esquerda, como um terceiro atacante ali. Mas ele recua para fazer o terceiro homem de meio campo. Parece que ele joga a vida inteira ali. Porque já tem, assim, o Newcastle ele tem um fator que ele parece um time muito entrosado, né? E isso às vezes é melhor do que um time estrelado, eu diria. Eu também concordo. E aí, assim, Newcastle ganha de 3-0, jogou fácil pra cima do Leicester. Normalmente a gente pensa no Leicester... Leicester naquele caminho para ser rebaixado, né? Eu acho que esse ano não escapa, né? Mas o Leicester ainda tá em 13º, mas vem com futebol muito ruim, passou o Jamie Vardy faz tempo já, né? Sim. Aí o Southampton apanha do Brighton. O Brighton que vai fazer uma temporada brilhante. O Brighton teve um início bom, aí troca o técnico, dá uma caída. Agora ele parece estar se estabilizando novamente, né? Ganha do Lanterninha, Southampton de 3-1, né? Fez 3-0 rápido, fez 2-0 logo no começo do jogo. Mais precisamente, aos 14 e aos 35 já estava 2-0 pro Brighton. Logo no comecinho do segundo tempo faz 3-0. Sim. Meio que líquida a fatura, né? Sim. E aos 73, depois de perder o pênalti, o Ward-Prowse ainda faz no rebote do gol de pênalti. O 3-1 pro Southampton, que é o primeiro rebaixado. Encaminhado, né? É o primeiro rebaixado. Sim. Depois disso, o jogo do Liverpool, né?
Liverpool ganha de 3-1. O Liverpool mostra uma certa do força, Aston né? Villa, né? Sim, o Aston Villa que não é um time ruim, né? Também não tá numa temporada excelente, mas o Liverpool precisava dessa vitória, principalmente depois da pausa, né? A gente comenta aqui, o Danilo torce pro Liverpool e já não conta com ele na Champions League. É um caminho difícil, mas tem como fazer. Elenco tem, técnico tem. Agora precisa retomar esse caminho. Essa vitória Tá foi muito uma importante. possibilidade aí da contratação do Gakpo, né? É verdade, eu vi que o Liverpool hoje é o time mais avançado em negociações pelo Gakpo. Pois é, aí o Gakpo, acho que ele vai dar um volume ofensivo que o Liverpool sente muito falta do Luiz Dias ali, que tá contundido. Saída do Mané também. Saída pesou do muito, Mané, né? até agora não tem substituto pra ele, não vai encontrar, porque o Mané é um jogador insubstituível em qualquer time do planeta. O Mané é um jogador espetacular. E há quem diga que ele é um Rony melhorado. Ah, mas as pessoas têm o direito de estar errada, né? Tem, todo o direito. Exatamente. Deixa eu ver uma democracia. Exato. As pessoas, é direito constitucional das pessoas estarem erradas. Inclusive, quem fala isso participa com a gente aqui no podcast. É verdade. E ele não tá aqui hoje, mas as pessoas gostam dele participar. E aí, assim, o Liverpool joga bem no começo do jogo, faz 1-0, abre 1-0, faz 2-0 na verdade no primeiro tempo ainda. E todo mundo achou que tinha liquidado a fatura, porque dificilmente a gente espera que o Aston Villa vire um jogo tão complicado. Sim. Mas aí, eu acho que era início de trabalho do Unai Emery ali no Aston Villa, na hora que volta com o time um pouco mais aguerrido pra frente, o Watkins diminui o placar, aí fica aquele jogo assim, será que vai dar merda? Perigoso o placar. 2-1, será que vai empatar e fechar a casinha do Aston Villa? Mas aí o Liverpool no contra-ataque, num garoto da base que é o... É que ele é novo, né? Então, eu não ia lembrar o nome assim. Exato. Bajcetic. Mas o Darwin Nunes também perdeu um ou dois gols. Não, na o cara, Darwin né? Nunes eu acho que ele tá numa fase que é tipo assim... Se chegar ele, o goleiro, toca pra trás. Não deixa ele arriscar. É nesse naipe que tá. É, porque teve um lance, inclusive, no primeiro tempo, que ele tem essa bola. Sim. Que ele chega de frente pro goleiro, pra ele finalizar cruzado, ele tenta dar o passe. Porque nem ele mais tá confiando nele. É, e isso é complicado. Pro Quando tu- centroavante, isso é muito complicado. Quando tem um centroavante sem confiança, cara, e o Darwin Nunes não é um jogador ruim, longe disso. Mas Não a dá con- pra dizer ainda que flopou, que não deu Não é certo. muito cedo, mas assim, confiança para um centroavante é tudo, cara. É uma cavadinha, é uma bola que tu não tentaria e que dá certo. Então, quando tu fica reticente na hora que é o principal, que é a hora do gol, isso pesa muito. É, e eu citei, por exemplo, durante o jogo, que eu tava vendo o jogo com o Rodolfo aqui, que o Darwin Nunes ele poderia fazer um papel que ele fez na seleção uruguaia agora na Copa do Mundo, que é tentar jogar mais aberto e criar oportunidades em vez de finalizar as oportunidades. Sim. Que talvez eu acho que dê um pouco mais de confiança pra ele nesse momento assim mais complicado. Porque é nítido que quando ele chega na frente do gol, a perna treme, Sim. não sabe se ele finaliza de direita ou de esquerda, ele não sabe o que ele faz com a bola. E acabou perdendo muito gol, inclusive a desclassificação do Liverpool cai muito na conta dele foi a Carabao Cup ou a FA Cup que teve agora? Acho que foi a FA Cup. Contra o City. Porque ele tem literalmente 3 oportunidades desse chute cruzado na frente do gol do Ederson e ele erra as 3. Sim. Né? E aí o jogo termina 3-2 pro City, então obviamente que ele tem um pouco de culpa nessa Sim, desclassificação. com certeza. Aí o Liverpool tentando se recuperar no campeonato, né? Porque fez um início de temporada horripilante. Eu queria dizer horrível, mas horrível é pouco. Né? E agora tá na 6ª posição com 25 pontos. E ali no G4 tá com 30, mas tá com um jogo a menos. Sim. Né? Mesmo assim, são 5 pontos, teoricamente são 2. Sim. Mas tem que ganhar pra ser 2, né? Então, assim, é um campeonato de recuperação pro Liverpool, tendo que se preocupar apenas em ficar ali entre os 4 da Da Libertadores. Libertadores. É muito Se bom. fosse da Libertadores, será que ele conseguia? Ficar entre os 4 da Champions League, porque eu acho que esse é o objetivo do Liverpool para essa temporada, tentar chegar o mais longe que ele puder na Champions League dessa atual Champions League, porque vai ser bem difícil, né? Sim. Ele manter uma sequência assim de bons resultados e títulos esse ano. É, eu acho que títulos eu acho que inclusive esse ano não vai ter. o Liverpool vai passar em branco esse ano. Também acho. Acho que É. título não vem pro Liverpool. Muito raro. Talvez uma Carabao Cup, que é a Copa da Liga, mas não é um negócio que vale a pena investir também. E aí, pra finalizar o Box Day de hoje, né, do nosso vídeo, Arsenal ganha do West Ham. No clássico londrino, né, as duas equipes de Londres, o Gabriel Jesus machucado, talvez precise fazer cirurgia, vai complicar a volta dele, mas o Arsenal mostrando que ele tem um poderio, que o West Ham também está abaixo do que é, mas a gente comentava que assim, a última vez que um clube chegou nesse intervalo
com essa diferença do Arsenal e perdeu foi Newcastle em 95 e 96. E todo mundo tá duvidando do Arsenal, porque quem tá logo na cola é o Manchester City, que é uma máquina. E o Arsenal tá perdendo o jogador. O Arsenal tem um estigma parecido com o do Tottenham, de entregar a paçoca no final. E essa vitória, assim como foi pro Liverpool, foi importantíssima. Óbvio que amanhã a gente vai ver o poderio do City voltando. E a gente já viu o City, por exemplo, De Bruyne jogando contra o Liverpool na FA Cup. Um absurdo, né? Mostrando que ele gosta mais de jogar no City do que na seleção da Bélgica. Mas, assim, esse tipo de vitória contra os menores é o que pesa para um time garantir aquela diferença de pontos, né? A gente tá até... O Big Six é importante, por exemplo. O Manchester United é um time que ele tá ali em quinto e teve vitórias importantes contra times do Big Six. Isso pode garantir para ele uma classificação, mas o título é feito nesses pequenos detalhes e essa vitória de 3-1... Tu já parou pra pensar que o Big Six pode se virar Big Seven com o Newcastle? Sim. Na verdade, eu acho que continua Big Six porque talvez um outro caia. Tipo, o Tottenham pode cair mais um pouco. Não. O Arsenal nessa temporada acho que não. Entendeu? Mas o lance do Big Six é que sempre tem um time que deixa um pouco a desejar. O Everton já teve nesse Big Six, né? Já. Mas foi um sonho de verão. Hoje é Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool. O Manchester United aí, só pela história dele também, que faz uns bons anos que tá só ali, né? Mas aí, se fosse por isso, por mérito, não deveria estar mais no Big Six, porque nem na Champions League tem ido. Exatamente, é isso que eu tô falando, ele tá mais pela história. O próprio Arsenal, né? O período final ali do Wenger e as trocas de... Segue o jogo, vai. Rapaz... Ele nem tá bêbado. Exato, mas foi um erro. O que eu tô falando é, tipo assim, ele permaneceu no Big Six, mesmo sem estar em Champions, sem estar ganhando, sem estar nem brigando por nada, e ficou no Big Six. Então o Manchester tá nesse período agora. Tem que voltar pro G4, tem que voltar pra uma série de coisas pra manter o Big Six, senão ele sai que o Newcastle tá entrando. Eu acho que é mais fácil virar Big Seven do que sair alguém. Eu acho que sim. Não sei se seria tão fácil assim. Porque assim, o Manchester, ele vai tentar se reconstruir, não tem jeito, ele vai tentar... Ele já tá fazendo isso, né? Já tá fazendo isso, tem Hagen, esse cara que eles trouxeram pra ele fazer é essa firme, reconstrução. Né? Tanto que ele ganhou o braço de ferro contra o Cristiano Ronaldo. Ficou mas nítido. A gente já tinha falado aqui antes que isso era importante. O importante, na verdade, o Cristiano Ronaldo ter pensado já na sua aposentadoria desde o início da temporada. Talvez já na Arábia Saudita agora. Porque fica nítido que ele não consegue mais manter o ritmo na Copa do Mundo ele não conseguiu, a gente via ele mais lento. Sim. Na Premier League ele não tava mais conseguindo. Temporada passada ele fez até uma temporada boa, fez 20 gols, né? Foi uma boa temporada, mas esse ano eu acho que o ego dele falou mais alto que o futebol e isso é sempre perigoso. E aí é muito ruim pra ele ver um jogador que, como o Messi, que sempre esteve ali no topo com ele, ainda arrebentando e sendo campeão do mundo. Exatamente. Né? E aí o Arsenal vence mais uma, faz 3-1 no West Ham. O Paquetá jogando de segundo volante, como jogou na seleção, do lado do Declan Rice, né? Sim. O West Ham fez 1-0 no começo, mas no segundo tempo veio o trator do Arsenal e passou por cima do West Ham, virou o jogo pra 3-1. Sim. Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli fizeram os gols do Arsenal. Joga bem também, Martinelli... E amanhã, na verdade, só tem Chelsea, Bournemouth e United e Nottingham Forest. O City é quarta, né? City é só quarta-feira contra o Leeds. E o Scarpinha já vai? O Scarpa acho que já vai jogar. Já vai jogar amanhã. Eu tô curioso pra ver o Scarpa na Premier League. Eu acho que tem potencial, cara. Ainda mais no time com o Nottingham. Eu quero ver. Eu acho ele um bom jogador, eu quero ver ele se destacando. A questão do Scarpa pra mim só é se fisicamente. Ele é um jogador mais franzino, mais baixinho, né? Mas todo jogador que vai pra Europa, ele dá uma encorpada, né? Ele vai ter que passar por esse processo. Mas eu acho que ele perde, assim, um pouco de velocidade, né? Tem que ver o desenvolvimento que ele vai fazer, né? Mas que vai mudar o corpo, com certeza. Então fica Chelsea, Bournemouth. Chelsea, né? Acho que sim. E o Manchester, teoricamente, vai ganhar do Nottingham Forest. O Nottingham Forest tá ali brigando na parte de baixo, o Manchester tá passando por uma reformulação. Mas aí, o Scarpa vai pro time que vai jogar só 6 meses da Premier League. É só pra ele voltar mais caro pro Palmeiras. É verdade. Então, hoje é isso. É isso, o próximo programa é o último programa do ano. A gente vai fazer uma retrospectiva, né? Levantar alguns dados aqui pra comentar. Do futebol brasileiro, Libertadores, fazer umas teoriazinhas aí, né? Acho que vale a pena falar do mercado da bola também pro ano que vem. Falar um pouquinho. Soares tá no Grêmio, vai chegar no Grêmio, parece, vai chegar no Grêmio, é peso de ouro. Não sei se vai tudo isso. Eu queria comentar sobre a contratação histórica do futebol brasileiro nesse momento agora, dessa janela. Que é? Pelé no Vasco. É verdade. Pelé 16 no Vasco, milhões. Porque agora é o Vasco da grana. Mas aí falou assim... O Vasco chegou pro São Paulo e falou: eu quero um zagueiro teu, vou dar 16 milhões. E aí o São Paulo falou: Arboleda não vendo. Arboleda não vendo. Ele, não, ela é o Pelé, ele pode levar. Pelo amor de Deus, obrigado. Toma. Mandaram até no Uber e pagaram a passagem. É isso, rapaziada. É isso, até sexta-feira, que a gente vai falar da retrospectiva do ano. É isso, muito obrigado a você que viu a gente esse ano e até a próxima. Falou, rapaziada.